Graças a Deus que nos dá a vitória pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é forte, Deus é refúgio, Deus é a nossa fortaleza. De fato, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, independente do dia, da hora ou do lugar. O tema da mensagem de hoje é: o importante é clamar, não importa o lugar. O inimigo, ele é mestre para jogar na nossa mente que Deus não nos ouve, que a gente não presta, que a gente tá errado, que Deus não nos dá atenção, que a gente está orando à toa, não está acontecendo nada, não vai haver diferença. Mas o importante é você começar a falar com Deus, é você abrir a boca, é você buscar, é você orar. Porque através da oração você vai se entregando, você vai olhando para dentro de si, Deus vai te mostrando os seus erros, as suas falhas, e você vai reconhecendo a sua natureza pecaminosa. Daqui a pouco você está pedindo perdão, daqui a pouco você está sentindo a presença dele, você começa a chorar, a sua alma é aquecida, é envolvida pelo calor do Espírito Santo, e ele começa a te limpar, ele vai te renovando, vai te restaurando, inundando a sua alma de paz e jogando por terra toda acusação. É o papel de Satanás, infelizmente, é mentir, é acusar, é oprimir, é lançar dados inflamados de que não tem jeito para você. Mas independente da situação que você estiver vivendo, o segredo é clamar, é buscar, é confessar os seus pecados, é reconhecer sim as suas falhas, mas é buscar aquele que resolve. Tem pessoa que acha que sair da igreja vai resolver, parar de orar vai resolver, abandonar a Deus vai resolver. Aonde? Vai piorar o que já está ruim. Exatamente, apenas Deus é o início, é o princípio, é o tudo que nós precisamos. Deus sem nós é Deus, nós sem Deus já era. Não tem recurso, você vai correr para os braços de quem? Você vai pedir a ajuda de quem? De uma pessoa que é falha como você, que é mortal como você? O dinheiro que você não trouxe e você não vai levar, ele pode oferecer uma ajuda momentânea. Traz alegria? Traz sim. Paga contas? Paga. Realiza sonhos? Alguns. Mas ele não pode tudo. Nós somos limitados. A presença de Deus é o que a gente tem de mais valioso nesse mundo. E é algo que o dinheiro não compra, que ninguém te dá. Então, independente da circunstância, você e eu precisamos orar. Não é à toa que está escrito no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. É o tempo todo manter isso aqui em Deus, ligado, alicerçado. Quando você tem um tempo disponível, se ajoelhe, se prostre, se renda, louve e adore. Se você está dentro do ônibus, mantém isso aqui ligado nele. Está numa lanchonete, isso aqui ligado nele. Está na fila de um banco, isso aqui ligado nele. Porque a gente é tentado em qualquer momento, em qualquer situação, e corremos perigo em todos os lugares. Quantas vezes dentro da própria casa a pessoa se cerca por tudo aquilo que é reconhecido como equipamento de segurança e o ladrão entra. Mantenha a sua mente ligada, trancada, alicerçada nele, independente do lugar, o importante é clamar. Eu quero falar com você a respeito de Jonas, um livro bem pequenininho do Antigo Testamento, apenas 4 capítulos, poucos versículos. Você lê em menos de 1 hora. E não basta apenas ler, porque ler, você lê qualquer coisa. Você lê um jornalzinho baratinho, você lê uma revistinha qualquer. A Bíblia você lê, lógico, você precisa fazer a leitura e examinar, meditar naquilo que você está lendo. E aqui conta a história de um profeta, conhecido como o profeta Fujão, que recebeu uma tarefa de Deus. Ele recebeu uma ordem para que ele fosse até Nínive, pregar contra o pecado daquele povo, para que ele se convertesse e se voltasse para Deus. E Jonas não quis ir para Nínive pregar, não quis, porque ele sabia que Deus era misericordioso, o povo ia orar, ia clamar, Deus ia perdoar, enfim, ele não quis ir.
Deus mandou Jonas para Nínive, ele foi para Tarsis por conta própria. Deus tem compromisso com aquele que você manda, com aquilo que ele manda você fazer, e aí você faz. Se Deus falou, vai para a direita, e você quer ir para a esquerda, ele não tem compromisso com você. Ele te guarda, ele te sustenta, ele te supre, ele te garante quando você vai para a direita, porque ele mandou você ir para a direita. Assim como um bolo, eu amo usar esse exemplo. Às vezes a gente vai fazer uma receita, só que faz do jeito que a gente acha que fica melhor. A receita está pedindo 3 ovos à temperatura ambiente. Só que na hora que você começa a despejar os ingredientes, você lembra que o ovo ainda está na geladeira, você não tirou ele para ficar a temperatura ambiente. E aí você põe o ovo gelado. E muita gente pensa, o importante é colocar o ovo, o que tem, vai fazer diferença se ele está quente, se ele está frio, vou pôr, é isso mesmo. A receita está pedindo manteiga, só que você só tem margarina. E aí então por conta própria, é isso mesmo, é tudo a mesma coisa, é tudo de passar no pão, tá bom demais. É margarina. A receita está pedindo o chocolate, aquele chocolate mesmo, em pó. E aí você tem um Toddy, que vai fazer diferença, é tudo de gosto de chocolate? Vou pôr Toddy. E aí também para finalizar, para colocar no forno, pede que você aqueça o forno, pré-aqueça a 180 graus por 10 minutos. Só que você não quer gastar gás. Ou então você não lembrou, vou ligar aqui mesmo, o importante é esquentar e assar o bolo. E aí quando você tira o bolo do forno, ele não tá igual da foto que você viu na receita. Ele não tá aquele sabor que você comeu na casa da sua amiga que seguiu a receita fielmente. E aí você briga, você esperneia, essa receita não é do jeito que tá mostrando, eu não faço esse trem mais não ficou nem um terço do que eu vi na foto, não foi isso que eu comi na casa da minha amiga, eu não vou fazer esse trem mais não. A culpa é da receita? Ou a culpa é sua que não colocou os ingredientes da forma que a receita pedia? Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a receita perfeita. Até rimou, receita perfeita. Se você fizer como pede essa receita celestial perfeita, vai dar certo. Mas se você fizer do seu jeito, não vai dar certo. E não adianta chorar, espernear, brigar, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus abençoa o outro e não me abençoa, Deus prefere o outro, porque eu tô fazendo, mas você tá fazendo do jeito dele? Querido, tá aqui, exatamente aqui, para ser feito da forma que está aqui. Deus falou com Jonas, Jonas, vá para Nínive, por conta própria da sua cabeça, ele foi para Tarsis. E naquele navio aonde ele entrou, o navio quase naufragou. A ponto dele mesmo reconhecer, podem me lançar ao mar, porque o erro está comigo, eu desobedeci ao Deus de Israel. E então lançaram Jonas no mar. E o Senhor fez com que um grande peixe o engolisse. E a palavra diz aqui, no capítulo 1, versículo 17, que o Senhor fez com que esse grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do grande peixe 3 dias e 3 noites. Imagina! Se o peixe normal, quando você compra ele para fazer aquele cheiro forte, gente, eu amo peixe, mas o cheiro é ruim. Se do lado de fora ele tem aquele cheiro e você parte ali o peixe, tira as entranhas, aquele trem, não é assim desagradável? Imagina dentro do ventre, no estômago de um peixe. 3 dias e 3 noites. Jonas mereceu estar ali. Foi Deus que permitiu ele entrar naquele peixe. E lá dentro daquele peixe ele tinha 2 opções. Ou ele reconhecia que ele era falho e falava, eu mereço estar aqui mesmo e agora é morrer, fazer o quê, né? Eu desobedeci. Ou então ele poderia clamar a misericórdia de Deus. E foi isso que ele fez. Lembra que eu falei no início da pregação aqui da palavra? Não importa o lugar, o importante é orar. Jonas resolveu orar.
E ele clamou a Deus. Em meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte eu gritei por socorro e ele ouviu o meu clamor. E eu disse, fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. E aqui a palavra segue dizendo que o Senhor deu ordens ao peixe e este o vomitou em terra firme. Eu estou resumindo. Faça a leitura e a meditação do livro de Jonas, você vai aprender demais em apenas 4 capítulos. Eu estou resumindo, a oração dele teve muito mais palavras. Mas o que eu quero dizer? Ainda que você tenha errado a receita, ainda que você reconheça o quanto você errou, talvez você está igual o Jonas. Deus está mandando você falar, aí você está se calando. Deus está mandando você fazer, você não está fazendo. Deus está mandando você afastar, você está se aproximando. Enfim, você está indo contra a vontade do Senhor. E por causa disso, espiritualmente, é como se você estivesse dentro do ventre do grande peixe, oprimido, preso, sem saída. Mas independente da situação, clame a Deus e reconheça a sua falha. Jonas reconheceu. E pela misericórdia e bondade, porque Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, mas pela bondade e misericórdia, o Senhor ainda deu uma outra oportunidade a Jonas. E sabe o que ele fez? Quando ele foi expulso, ele foi vomitado daquele grande peixe, ele foi para Nínive. Aí ele obedeceu e foi para lá fazer o que Deus tinha mandado a ele. E o Senhor então poupou o seu fôlego de vida. É melhor obedecer. É melhor se render. Como resistir a Deus? Como se opor a Deus? A palavra fala no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25, que se o homem se levantar contra outro homem, Deus intervirá por ele. Deus agirá em seu favor na sua causa. Mas se o homem se levantar contra o próprio Deus, quem intercederá por ele? Como o Senhor disse a Paulo, dura coisa é resistir contra o aguilhão. Aguilhão, ele é uma vara comprida e na ponta tem como se fosse uma agulha imensa, um ferrão enorme, muito, muito, muito pontiagudo, muito mesmo. E esse aguilhão serve para conduzir a boiada. E o Senhor falou com ele, Paulo, dura coisa é resistir contra o aguilhão. Você já parou para pensar, você dando um soco nessa vara pontiaguda? Lógico que a vara vai sair ganhando, sempre. Assim é nós contra a vontade de Deus. A Bíblia fala que a vontade de Deus, além de ser boa, é perfeita e agradável. Não tente fazer do seu jeito achando que vai dar certo porque é do seu jeito. Se renda. Do jeito de Deus é melhor. A vontade dele, além de ser boa, é perfeita e agradável. E Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Nem sempre agradará no início, não. Mas a vontade dele é a melhor escolha, é a melhor opção. Porque quando você fizer o que ele te mandar, pode ter certeza, ele vai te garantir e vai te dar a vitória. Amém?